Oi, crianças! Eu tô aqui de volta com a Bé. Fala, oi, Bé! Bebê! Sabe que ela falou? Olá! Tudo bem com vocês? Nós vamos retomar a nossa aula de escola dominical. Eu pude fazer isso no Meet com algumas crianças, mas como não estavam todas reunidas, eu falei, não posso perder a oportunidade de contar a história, né, Bé? Porque hoje nós vamos contar a história do Davi, aquele que foi ungido para ser futuro rei de Israel. Ele era um pastor de ovelhas. Isso, Bé! Ele gostava muito de ficar perto das ovelhinhas, por isso ele é muito amado e querido. Tá certo. Ela tá emocionada por ver ele aqui na história. E nós vamos continuar essa história daqui a pouco, tá bom? Aguarda só um pouquinho, porque nós vamos contar essa história já já para vocês. A nossa história de hoje está em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos hoje ver o que aconteceu quando Davi teve que andar junto com seus irmãos. Teve que ir atrás de seus irmãos, perdão. Teve que ir atrás de seus irmãos a pedido do seu pai. E ele encontrou algo terrível acontecendo. Sabe o que estava acontecendo? Um gigante estava desafiando o povo de Deus. Como assim? Vamos conhecer essa história? Então fica comigo mais um pouquinho. Pois bem, crianças, Davi era um pastor. Como pastor de ovelhas, ele sempre defendia o seu rebanho. Ele cuidava do rebanho do pai. E todas as vezes que aparecia algum bicho tentando comer alguma das ovelhinhas, ele logo as protegia. A Beck gosta dessa história. Saber que tem sempre um pastor pronto para proteger as ovelhas, assim como Jesus está sempre pronto para cuidar de nós. Aí, um dia, o pai dele falou assim: Davi, os seus irmãos estão lá no exército. Seus irmãos tiveram que guerrear contra os filisteus. Você precisa ir até lá e descobrir como eles estão. Também levar comida para eles. E ele foi, porque ele é um filho obediente. Aí ele saiu e foi para ir encontrar seus irmãos. Acontece que já haviam 40 dias que um homem, um gigante, estava desafiando o exército de Deus. O nome desse homem era Golias. Golias era um homem muito alto. Muito alto. Diz a Bíblia que ele tinha 6 côvados de altura e 20 centímetros, ou seja, um palmo e 6 côvados. Sabe quanto era mais ou menos a medida de um côvado? Eles usavam mais ou menos a medida de um braço, do pulso até o cotovelo. Isso dava mais ou menos uns 40, 45 centímetros. Olha só, crianças, 6 côvados quer dizer que ele tinha quase 3 metros de altura. Faltando os centímetros que falta para completar meio metro, que é 50 centímetros, a gente pega lá dos 20 centímetros, que é de um palmo de altura, e você vê que ele tem 3 metros de altura. Imagina você olhando para um homem de 3 metros de altura, mais ou menos como essa parede, e ouvindo dele que ele vai acabar com você. Ouvindo dele que se alguém aceitasse o desafio, a guerra estava acabada. Porque era só preciso lutar um homem do exército dos filisteus contra um homem do exército do povo de Deus. O do filisteus era o Golias. Golias estava dizendo: quem quiser enfrentar a mim, pode vir. E se eu ganhar, nós ganhamos a guerra. Se vocês ganharem, vocês ganharam a guerra. Acontece que Davi chegou lá e ouviu aquele gigante. Quando ele foi atender o seu pai procurando seus irmãos, ele ouviu o gigante desafiando e falou assim: o que está acontecendo aqui? O que esse homem acha que está fazendo? Peraí, ele está desafiando o povo de Deus. Nós conhecemos a Deus e nós sabemos muito bem o que Deus faz pelo povo dele. Olha as histórias do Mar Vermelho, olha as histórias. Não é possível. E ele ficou tão bravo que o pessoal se juntou ao redor dele, os irmãos dele também, e ficou aquele alvoroço todo. E o rei ficou sabendo que Davi se prontificou
a lutar contra o gigante, porque ele falou assim, vocês não podem ficar em silêncio diante do desafio de um homem que nem crê em Deus. Eu creio em Deus e Deus me livrou de tantas vezes, de tantas lutas, tantos problemas como pastor. Eu tive que enfrentar um urso, eu tive que enfrentar outros bichos para proteger as ovelhas. E vocês agora estão com medo desse homem que não crê em Deus? Não é possível. E aí eles falaram assim, irmãozinho, é muito fácil falar, né? Os irmãos dele falou. E os outros soldados falaram assim, nossa, ele tá interessado em lutar. Vamos contar pro rei? E contaram para Saul. Sabe, crianças, Saul poderia ter sido o homem que fosse enfrentar o Golias. Que era o homem ideal para enfrentar Golias, porque ele era muito alto, muito forte. Mas ele não queria. Sabe o que ele fez quando descobriu que o Davi queria enfrentar o gigante? Quando ele descobriu que o Davi estava com coragem para enfrentar o gigante, ele pegou e falou assim, traga a minha armadura, traga o menino aqui, traga a minha armadura. E ele ofereceu a armadura dele para Davi e falou assim, se você quer lutar contra esse gigante, use a minha armadura e você vai poder lutar com mais segurança. Davi até fez a vontade do rei, vestindo a armadura, mas ele é desconfortável, ficou grande, ele não conseguiu ficar bem com aquela roupa enorme. E ele falou assim, eu não preciso disso, a minha proteção e a minha força vem de Deus. E ele falou para o rei, rei, eu já enfrentei, eu já cheguei a enfrentar muitos perigos quando eu cuidava das ovelhas do meu pai. E Deus sempre me abençoou, Deus sempre cuidou de mim, eu não tenho medo. Eu vou enfrentar o gigante do meu jeito. E aí o Davi foi para o rio. Foi para uma beira de rio pegar 5 pedrinhas. Ele escolheu pedrinhas redondas e lisas, porque ele usava um estilingue da época, a funda. E ele se preparou com o seu cajado de pastor, com a sua funda e foi enfrentar o gigante Golias. Golias, quando ficou sabendo que havia um guerreiro que iria enfrentá-lo, ficou todo animadinho e foi para o local da batalha. Quando ele chegou lá, que ele viu aquele garotinho com aquela pedrinha, ele pegou e falou assim, o quê? Esse garoto está querendo me enfrentar. Ele não é possível. Você acha que você vai me enfrentar como se fosse um cachorro com essa pedra e com esse pedaço de pau? Eu vou lutar contra você e vou vencer fácil, fácil. Mas o Davi falou, eu vou contra você, mas não com a minha força, mas confiado no Senhor, que sempre cuidou de mim. E aí o gigante Golias falou assim, pois bem, vamos ver. E foi para cima dele com tudo. Quando ele estava indo para cima do Davi, o Davi pegou a funda e girou e mandou a pedra. Quando ele mandou a pedra, sabe o que aconteceu? Ela encontrou um lugar certinho no meio do capacete do elmo dele e ele caiu. Tombou o gigante. O pobre filisteu, o orgulhoso guerreiro, caiu por terra vencido. E Davi ainda finalizou a sua grande vitória, se pondo sobre Golias, pegou a sua espada e terminou de matar o gigante. Vencendo aquele gigante arrogante que achava que poderia contra o Senhor. Ninguém havia confiado em Deus como o Davi, por isso não enfrentaram o gigante. Só precisavam confiar no Senhor para enfrentar. E ele foi em nome de Deus. E nós estamos decorando os 10 mandamentos. Nós estamos decorando os mandamentos e nos mandamentos dizem assim, ó, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não irás adorar a imagem e não deve falar o nome de Deus à toa. As pessoas falam muito o nome de Deus à toa. Costumam falar, ai meu Deus, para qualquer coisa. O Davi venceu o gigante em nome do Senhor. Ele sabia que ele não estava confiando naquela pedra. Não era aquela pedra que iria vencer. Não era a força dele, mas ele confiava no nome do Senhor. Por isso ele falou o nome do Senhor na hora da guerra. E nós também devemos guardar o nome do Senhor com santidade.
prestando atenção que o nosso Deus é um Deus santo, poderoso. Então, não devemos usar o nome de Deus à toa, mas para glorificá-lo e para invocá-lo durante momentos de dificuldade e para invocá-lo para adorá-lo. Então, crianças, nada de falar o nome de Deus à toa, tá bom? É o terceiro mandamento. Vamos lembrar os 3 mandamentos? Amar somente a Deus. Não adorar imagens e escultura. E não falar o nome de Deus à toa. Vamos estar lembrando da música, do cântico, exercitando isso. Eu vou focar ainda nesse terceiro mandamento, que é um dos mais difíceis da gente abandonar. Então, presta atenção, crianças, essa semana ainda é a semana que a gente vai tomar o cuidado com o falar o nome de Deus à toa, tá bom? Vamos continuar decorando os 3 primeiros mandamentos e vamos continuar com esse foco, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aí. Uma escola dominical tão diferente, não é? Mas tão bom estar com vocês, mesmo que virtualmente. Vamos voltar a nos encontrar no Meet, tá bom? Beijo. Amo vocês. Até a próxima. Tchau.